Jovem Pan na Europa. Direto de Londres, Ulisses Neto. De volta a Londres, microfone Jovem Pan na Europa, Ulisses Neto, agora por imagens. Bom dia, Ulisses. Bom dia, Tiago. Bom dia a todos que acompanham o Jornal da Manhã, 12h20 aqui em Londres. Dias tumultuados na Inglaterra, em todo o Reino Unido, na verdade, por causa do Brexit, do referendo escocês. Para colocar tudo numa ordem e deixar a situação um pouco mais clara, ontem o Parlamento Britânico, que é o Palácio de Westminster, né, o Parlamento de Westminster aqui em Londres, terminou todos os trâmites do projeto que autoriza a primeira-ministra Theresa May a acionar o Brexit, né, a comunicar à União Europeia formalmente de que o Reino Unido vai sair do bloco econômico. A Justiça determinou que esses trâmites precisavam ocorrer no Parlamento. A primeira-ministra afirmou que, apesar da derrota na Justiça, ela acreditava que não teria que mudar o seu calendário, e foi justamente isso que aconteceu, viu? Todo o plano que ela apresentou lá no ano passado continua em curso. Ela já poderia hoje mesmo, de acordo com esse trâmite que deu autorização à primeira-ministra a acionar o artigo 50 do Tratado de Lisboa, hoje mesmo ela já poderia avisar a União Europeia que o Reino Unido vai se divorciar do bloco econômico. Mas a primeira-ministra indicou que não vai fazer isso, apesar da expectativa da imprensa aqui na Inglaterra. Deve esperar mais umas 2 semanas, provavelmente no dia 27, esse divórcio formal vai ter início. E aí são aqueles 2 anos de negociações entre o Reino Unido e a União Europeia para separar tudo, né? Como disse o Lord Mandelson aqui na Inglaterra um tempo atrás, vai ser mais ou menos como tirar um ovo de dentro de uma omelete, porque a Inglaterra está tão integrada à União Europeia em suas leis, seus tributos e por aí vai, que não será um processo tão fácil. Existem alguns analistas que dizem que pode levar até 10 anos, né? Até uma década, para que todo o processo esteja concluído, mas aí isso dependeria também de uma autorização dos outros países que integram a União Europeia, porque o artigo 50 afirma que as negociações devem estar obrigatoriamente concluídas em até 2 anos, mais do que isso, só se todos os países concordarem em uma extensão de período. Acontece que, no meio dessa confusão toda, né, dessa expectativa para que o artigo 50 seja logo acionado pela primeira-ministra Theresa May, como quer também a União Europeia, a primeira-ministra da Escócia fez ontem um pronunciamento confirmando que vai convocar um segundo referendo separatista, quer perguntar à população se os escoceses preferem sair do Reino Unido ou sair da União Europeia, porque se ficarem com a Grã-Bretanha, né, com o Reino Unido da Grã-Bretanha, certamente estarão fora da União Europeia dentro desse prazo aí de 2 anos. Acontece que a Nicola Sturgeon, que é a primeira-ministra escocesa, sozinha, ela não tem autoridade para fazer isso. Ela disse que vai consultar o parlamento lá de Edimburgo, vai tentar essa mobilização, mas legalmente ela não tem esse poder. Ela precisa da autorização do parlamento de Westminster aqui em Londres. E a primeira-ministra Theresa May criticou muito a colega dela da Escócia, disse que o momento é totalmente inapropriado, que vai trazer mais incertezas para a Escócia justamente, né, nessa fase de separação da União Europeia, e que o Westminster não vai dar essa autorização. Então, temos um novo conflito à vista, porque a Escócia, pelo menos a primeira-ministra Nicola Sturgeon, quer fazer esse referendo até o meio do ano que vem, e aqui em Londres não existe indicação de que a autorização será dada. Lembrando que se a Escócia se separar do Reino Unido, nada garante que ela vai conseguir se filiar automaticamente à União Europeia, né? Teria que passar por todos os trâmites de filiação novamente. É claro que já cumpre todos os requisitos, porque indiretamente faz parte da União Europeia, mas ainda assim existiria muita animosidade, por exemplo, de outros países que têm que lidar com regiões separatistas, né? Como a Bélgica, como a Espanha, que ameaçam vetar a filiação da Escócia se este referendo seguir em frente, amarra mais uma vez, né? Porque a gente lembra, 2 anos atrás a Escócia já teve um referendo separatista e o voto pela permanência na União Europeia foi o grande vencedor naquela ocasião, Tiago. Ulisses, qual é o nível de preocupação na Europa do conflito que gera o conflito Turquia-Holanda? É muito grande, Joseval, porque já envolve toda a União Europeia, na verdade, né? Por mais que o Reino Unido esteja cada vez mais separado da União Europeia, a situação tem piorado muito nas últimas horas. A Turquia prometeu retaliar a Holanda por causa da proibição da entrada dos ministros por lá, né? Houve até aquele impasse em que uma das ministras não podia sair do carro durante 4 horas na porta do consulado turco em Roterdã. Então a situação está piorando muito nas últimas horas, a tensão tem crescido muito e a
a Grã-Bretanha tem mantido-se um pouco afastada dessa história toda, porque tem os problemas do Brexit para cuidar e também de valorização da OTAN, porque a gente não pode esquecer que todos esses países envolvidos no confronto, incluindo a Turquia, a Holanda, a Alemanha e a Grã-Bretanha aqui como observadora, todos eles fazem parte da aliança militar do Atlântico Norte, né? Então isso torna as coisas ainda mais complicadas nesse conflito ou pelo menos nessa tensão entre Holanda e Turquia, que vai ter eleição amanhã, né? Então ontem houve até um debate entre os principais candidatos na eleição parlamentar, líderes dos principais partidos na eleição parlamentar, eleições gerais da Holanda, e esse tema foi um dos principais levantados no debate. O candidato da extrema-direita acusando o governo de estar refém do governo turco neste momento, e sem dúvida alguma essa situação toda terá impacto nos eleitores nas próximas horas. Ulisses Neto, nosso microfone Jovem Pan Europa. Bom trabalho, Ulisses. Até mais tarde. Até mais tarde, Thiago. Bom dia a todos.